Bom dia, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Louvado seja Deus, nesse início de semana, quero já desejar uma ótima semana para todos vocês no nome do Senhor Jesus, que a luz de Deus esteja em seus caminhos para a glória e honra do nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, a claridade do meu celular, eu coloquei o brilho no último, a claridade, mas só que tá meio escuro porque o tempo tá meio fechado. Louvado seja o nome do Senhor, mas eu espero que você consiga me ver aí direito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma oportunidade para falar da palavra de Deus e transmitir a você um ensinamento que talvez, acredito que possa ter alguém que não saiba, né? Glória a Deus nas alturas, como o Senhor nos chamou para isso, nós vamos fazer a vontade de Deus. E eu não sei se a igreja lembra, a igreja do Senhor que está aqui, eu não sei se a igreja lembra que eu havia falado sobre, para vocês guardarem a palavra doutrina, lembra? No vídeo passado, alguns vídeos passados, eu falei sobre doutrina, né? E que eu iria trazer em vídeo e mostrar para muitas pessoas que não sabem, aleluia, o que quer dizer doutrina. A doutrina, o que quer dizer doutrina para os cristãos. Então, abre a sua Bíblia aí. Preste atenção no vídeo, tá? Se ficar meio escuro é por causa do tempo, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Vou procurar ser breve. Abre a sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3 e o versículo 10. 2 Timóteo 3, 10. Aleluia, glória a Deus. Nós já fizemos a obra do Senhor hoje. O Senhor nos deu uma direção hoje. Aleluia, assim que acordei, o Senhor me deu uma direção. E o Senhor mandou que eu fizesse algo. E eu já, antes de vir para cá, já executei, já fiz a vontade do Senhor. Meu Deus, eu fiquei surpresa com o que Deus fez hoje, irmãos. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa, meu Deus. Foi muito forte o que o Senhor fez hoje. O Senhor me mandou ir até um estabelecimento. O Senhor me mandou eu ir até lá. Chegando lá, eu falei, Senhor, e agora? Eu estou aqui, o que eu vou fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? E ali, louvado seja Deus, quando eu entro naquele estabelecimento muito grande aquele estabelecimento, eu resolvi, então, pedir um café, né? Falei, eu vou tomar um café. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava pedindo um café para a moça, que tem uma lanchonete lá dentro. E eu estava tomando café. A hora que eu estou tomando café, o Espírito de Deus e o estabelecimento estava cheio. Gente que entrava, gente que saía e aquele movimento. E ali, quando eu estou quase para terminar o café, o Espírito de Deus fala para mim assim, no meio de todas aquelas pessoas, muitas pessoas atendendo lá, atendendo cá, aquele movimento. E o Senhor falou assim, minha serva, você está vendo aquela mulher? Falei, tô, Senhor, tô vendo, tem muita gente na minha frente, né, Pai? Mas eu tô vendo, o Espírito de Deus me levou até aquela mulher. O Espírito de Deus falou para mim assim, vai até ela e diga assim, 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 assim para ela. Eu falei, Senhor, mas ela está trabalhando, ela está atrás do balcão, ela está atendendo. E tinha uma fila, ela estava atendendo uma fila. Falei, e agora, Senhor, ela está atendendo. O Senhor falou assim, aguarde alguns minutos até essa fila diminuir e vai. E assim eu fiquei ali aguardando. Quando eu percebi que a fila já estava quase no fim, eu me aproximei dela, daquela moça, daquela mulher, aparentando uns 40 anos de idade. E eu fiz assim que eu queria falar com ela, né? E ali o Espírito de Deus me revelou e me usou para falar com aquela mulher, com aquela moça. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar e ela sentiu a presença de Deus e ela balançava a cabeça, confirmando. Ela balançava a cabeça, que estava recebendo, que era aquilo. E ela começou a chorar, daí eu peguei na mão dela. Irmãos, eu senti uma visitação tão grande ali, mas tão grande, mas tão forte, que eu não aguentei.
Aí o Senhor me tomou em mistério ali e a fila que ela estava começou a crescer novamente. Quando eu olhei, falei, Senhor da glória. E ali o Espírito de Deus me tomou e aquela mulher chorou, sabe? Ela sentiu a presença de Deus, Deus me usou para falar com ela. Não vou entrar em detalhe, mas foi lindo o trabalhar de Deus. Ali quando o Senhor falou, terminou de falar com ela, eu disse, Deus te abençoe, vou orar por você. Eu nem sei o nome dela, mas eu falei, vou orar por você. Quando eu falei, eu vou orar por você, as lágrimas dela estavam descendo e eu virei as costas. Quando eu virei as costas, meu Deus, foi muito forte. Quando eu virei as costas, irmão, o Espírito de Deus me tomou dentro daquele mercado. E Ele me tomou na espada. Deus desceu uma espada na minha mão assim. E eu caminhei naquele corredor. Conforme eu caminhava, o Espírito de Deus me tomou e foi destruindo. Porque Deus me mostrou um demônio alto, preto, todo de preto. Aquele demônio horrível ali. E Jesus falava assim, o Senhor falava assim, tá vendo isso aqui, minha serva? É o que oprime esse povo, oprime esses funcionários que trabalham aqui. É esse demônio que está oprimindo esse povo. É esse demônio. Irmãos, Deus me tomou numa espada e eu sapateei dentro daquele estabelecimento, irmãos. Deus me tomou na marcha. Sabe o que é marcha espiritual? Deus me tomou na marcha espiritual ali dentro. Eu estou falando e eu estou me arrepiando, sentindo a presença do Senhor. E eu vou resumir, a obra foi grande. A obra foi grande e daqui a pouco veio uma outra pessoa falar comigo também. Eu falei, Jesus, foi forte, foi forte. Amém, meus irmãos? Então, louvado e engrandecidos é o nome daquele que vive e que conhece e sabe de tudo. Eu não conheço a vida daquela moça, eu não sabia eu não conheço ninguém ali. E Deus me usou para falar com aquela mulher. E eu creio que a vitória Deus entregou para a vida dela. Então o Senhor trabalha na hora dele, no momento dele, como ele quer. Amém, meus irmãos? Então vamos para a palavra. E toda honra e toda glória seja dada ao meu Senhor Jesus. Primeiro, 2 Timóteo, já até virou a folha aqui. 2 Timóteo 3:10. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Olha a direção que o Espírito de Deus nos dá nesta hora, neste momento, para passar a vocês. Aqui, ao escritor aos Timóteos, segundo aos Timóteo, que é Paulo escreveu aqui essa exortação. Exortação a perseverar na sã doutrina, a pregar em todas as ocasiões. Tem uma outra passagem que ele diz, pregai a tempo e a fora de tempo. Ou seja, não existe hora, não existe momento, não existe momento e nem hora, nem dia apropriado para se pregar. Temos que pregar todo dia, toda hora, a hora que o Senhor mandar, a hora que o Senhor quer, é de dia, é de noite, é de tarde, é de manhã, não importa. Deus mandou falar, tem que falar. Entendeu? Entendeu, mulher? Entendeu, homem de Deus? Tu entendeu? Ele mandou falar, tem que falar. Tem que pregar. Deus já tocou no seu coração para você falar do amor de Deus para aquela vizinha sua. Você nunca foi falar com ela do amor de Deus. Você nunca se aproximou dela para falar da salvação para ela. Ou para ele. Deus já tocou para você falar da palavra, do amor dele para a pessoa. Deus me move a dizer isso aqui, que Ele já mandou você ir. E até agora você não foi. Até agora você não foi falar com aquela pessoa. Até agora você não foi falar da palavra. Porque aí você fala assim, mas eu vou lá e eu vou falar o quê? Irmãos, a Bíblia diz assim, no livro de Salmo, abre bem a tua boca que o Espírito te encherá. Você só precisa chegar até a pessoa e cumprimentá-la com um bom dia, com uma boa tarde, uma boa noite. E ali, a irmã Carmelita, eu costumo perguntar, quando Deus me dirige a uma pessoa, eu costumo dizer assim, o senhor já conhece a palavra de Deus? Ou se não, eu pego um folhetinho, né, que inclusive eu tenho aqui, folhetinho da palavra de Deus, que eu ando na Bíblia, né, com folhetinho. Então eu pego um folhetinho e falo assim para a pessoa, você recebe a palavra de Deus?
né? Você recebe a palavra de Deus? Eu faço essa pergunta para a pessoa. Cumprimento com bom dia, né? Ao folhetim que eu estou evangelizando está aqui, ó. Prepare-se, ele está voltando. E aqui tem a mensagem. Ele quem? Jesus está voltando. Então, você pega um folhetinho. Bom dia, boa tarde. O senhor tem 1 minuto? A senhora tem 1 minuto? Ou você, se for uma pessoa muito jovem, você tem 1 minuto? Você conhece a palavra de Deus? Meus irmãos, é o que o Senhor falou há dias atrás. A pessoa que é levantada por Deus tem que ter coragem. Tem que ser corajoso. Não ter medo de cara feia e nem ter medo de levar um não. Porque quantos não eu já levei? Uma vez eu fui pregar para um homem na rua. O Senhor me colocou assim numa rua que não tinha nada a ver com o meu caminho, peguei aquela rua, aí o Senhor, tá vendo aquele homem, filho? Eu falei, eu tô, Jesus, tá na minha frente, eu tô vendo. Aí o Senhor falou assim, fala do meu amor para ele. Eu fui falar do amor de Deus para aquele homem, irmão. Aí parece que ele estava saindo, tinha acabado de sair dentro do carro dele, ele estava com uma chave na mão, e eu falei assim, bom dia, meu senhor. Assim, de cabelo já grisalho, barba grisalha, tá? Bom dia, meu senhor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aí eu falei assim, o senhor aceita um folhetim da palavra de Deus? Aí ele falou assim, não aceito. Não aceito. Eu falei, não? Ele falou, não. Ele falou assim, sabe por que eu não aceito? Porque Deus não existe. Eu falei, como assim Deus não existe? Ele falou, Deus não existe. É bobagem isso que vocês ficam pregando, que Deus existe, que essa Bíblia que vocês pregam que é Deus que está falando, que não é nada Deus. Deus não existe, moça. Ele falou para mim, Deus não existe, moça. Eu falei assim, é mesmo? Mas peraí, se Deus não existe, quem criou tudo isso aqui? Quem criou esse céu? Quem criou essa terra? Quem criou o Senhor? Quem criou eu? E eu comecei a fazer um monte de perguntas a ele. Daí ele pegou e falou assim, ai, não enche o saco. Eu estou falando que Deus não existe e acabou. Eu falei, o senhor se engana, porque não acabou não. Aí ele falou assim, dona, eu sou ateu. A senhora sabe o que é ateu? Eu sou ateu, eu não acredito em nada. Eu falei assim, pois o senhor está perdendo tempo, porque o senhor devia acreditar em alguma coisa. Todo ser humano na Terra acredita em alguma coisa. Em alguma coisa ele acredita. Pois é, eu não acredito em nada. Aí eu falei assim, tá bom, o senhor não acredita em nada, mas quando você morrer, quando o senhor morrer, o senhor vai para onde? Porque esse corpo, eu fiz assim para ele, ó, porque essa matéria aqui, ela vai pro pó. Essa matéria vai pro pó. E tem mais, ninguém fica para semente. Aí ele se invocou, ele falou assim, tô vendo que a senhora é insistente. Eu falei, mas é claro que eu sou insistente. É a Bíblia que fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem pra onde correr, irmão. Se a pessoa falar um não para mim, ele vai acabar ouvindo mais do que deveria. Esse Jesus é lindo demais, né? E ali ele falou assim, ele olhou para mim assim, eu falei, admiro a senhora com essa ousadia toda, com essa coragem toda, de vir falar logo para mim, um ateu. Eu falei assim, uai, e o senhor é maior do que Deus? Eu não conheço ninguém maior do que o meu Deus. Eu só conheço ele. Aí ele falou, sai daqui, não quero saber. Mas ele ouviu, entendeu, irmão? Querendo ou não, ele ouviu, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eu saí dali dando risada, irmãos, porque foi bem engraçado assim a situação, né? Eu saí dali dando risada. Então, querendo ou não, o ateu tem que ouvir. Olha onde que o Senhor me levou, olha onde que Deus me levou, para falar com um ateu. E eu lá sabia que o homem era ateu. O ateu não crê em nada, né? Então, Jesus é lindo. Jesus é lindo. Irmão, já aconteceu tantas situações engraçadas que às vezes eu estou em casa, gente, eu começo a rir sozinha. Já aconteceu tanta situação, irmão. E acho que o enferrujado fica assim, com essa daí não tem jeito, né? Não tem jeito. Mas Jesus é bom. Vamos para a palavra, irmãos? Vamos para a palavra.
Então, você arruma uma, né? Seja estratégico, minha querida. Seja estratégico, meu querido. Vai falar de Jesus. Eu estou falando com alguém aqui. Eu estou rindo, mas a coisa é séria. A coisa é séria. Deus está incomodando você para ir falar com aquela pessoa. E levar a palavra dele. Levar a palavra. Compra folhetinho. Compra folhetinho. Porque o que mais tem na minha casa é folhetinho. Eu tenho uma pilha de folhetinho assim, irmãos. Eu tinha comprado um pouco e ganhei mais um tanto. Né? A pessoa sabe que eu evangelizo. A pessoa me trouxe um tanto de folheto, assim, um monte mesmo. Várias mensagens de folhetinho. Então, faz a obra de Deus, mulher. Faz a obra de Deus, homem. Faz a obra de Deus. A hora que você fazer a obra de Deus, começar a falar do amor de Deus para as pessoas no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio da parentela do teu marido, levar uma palavra de salvação, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de ânimo, uma palavra sabe, que anima a pessoa. Você vai ver que as coisas vão mudar. Faz para Deus e Deus faz para você. Enquanto você está trabalhando para o Senhor Jesus, que é cumprindo o ID do Senhor Jesus, Ele está trabalhando na tua causa, mulher. Ele está trabalhando na tua causa, homem. Ele está trabalhando. A Bíblia diz que não existe um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu estou aqui pregando, eu estou aqui evangelizando, já fiz a obra do Senhor. Hoje pretendo fazer mais ainda, até o anoitecer. E quando eu estou trabalhando para Jesus, Jesus está trabalhando na minha causa. Jesus está trabalhando, está jogando o inimigo por terra, está queimando a macumba, está jogando os invejosos por terra, está limpando meu caminho. Deus está trabalhando por mim, irmãos. Tu não crê não, mulher de Deus? Tu não crê não, homem de Deus? Deus vai trabalhar por você a hora que você começar a trabalhar para Ele. Trabalha na seara, meu querido. Trabalha na seara, minha querida. Porque é assim mesmo. É com luta, é o inimigo. Tem pessoas na rua, irmão, que eu vou falar do amor de Deus. A pessoa me xinga, a pessoa fala, cala a boca, sua crentinha, cala a boca, não sei o quê. Sabe, irmãos, eu já ouvi tanta coisa. E você pensa que isso me abate? Isso não me abate, não. Pelo contrário, isso me fortalece. Para no outro dia eu fazer novamente. Já viu aquela história que aquilo que não me mata me fortalece? Aquilo que não te mata te fortalece, minha querida. Não deixa as palavras contrárias de alguém te destruir, te abater. Porque o que não te mata vai te fortalecer. Quanto mais o inimigo usa pessoas para me afrontar, para dizer que Deus não é comigo, que isso, que aquilo, parece que é um combustível espiritual para mim. Porque no outro dia eu já não lembro mais de nada, eu já estou pronta para falar do amor de Deus de novo. É isso mesmo. Eu já estou pronta para falar do amor de Deus e sem se importar de ser xingada, de levar 1 não, 3 não, 4 não, 5 não. Eu estou semeando a semente. Estou semeando a semente do Senhor. Você deve fazer o mesmo, minha querida. Você deve fazer o mesmo, irmã. Não vai esperar um anjo descer do céu e Deus dizer, tem um anjo do seu lado, agora vai. Não, você tem que crer que diz lá em Salmo 34, que o Senhor acampa os seus anjos ao seu redor e os livra e os guarda do mal. Você tem que tomar posse dessa palavra para a tua vida e ir. Porque você vendo com os olhos físicos ou espiritual o anjo, você vendo ou não, ele está ali. Ele está ali, porque Deus já ordenou para guardar o seu povo. Então, meu irmão, minha irmã, você deve ir pregar a palavra. Não importa para quem seja, não importa se... Olha os passarinhos. Olha os passarinhos aqui cantando. Deus seja louvado. Viu? Os passarinhos, quando cantam, irmãos, esse som, o som dos pássaros é dando glória ao Criador. Você sabia disso? Que o som dos pássaros é dando glória ao Criador? É dando glória ao Criador. Você viu como cantou forte aqui em cima? É confirmação de Deus. Que os passarinhos estão aqui anunciando. Esse barulho que eles fizeram aqui de cântico, cada passarinho tem um cântico diferente. Né? Então eles estão anunciando a glória de Deus. Exatamente. Estão anunciando a glória de Deus, a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 10.
E tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, dizia Paulo, e o Senhor de todas me livrou. Olha aí o Senhor falando de livramento. Recebe o livramento de Deus aí, mulher. Recebe o livramento de Deus aí, homem. Oh, aleluia. 12. E também os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosses inteirado, sabendo de quem tens aprendido. E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha Deus, de Kalamanarasuri Alamai. Olha Deus falando novamente de obra. Seja o homem de Deus, a mulher de Deus, estejam perfeitos e aptos para toda boa obra. Deus, Ele tem uma obra com você. Ele quer te usar. E não adianta você dizer não, não adianta você correr, não adianta você deixar para depois. Porque quanto mais você deixar para depois, mais as lutas aumentarão. Porque você resiste à voz de Deus e não cumpre o ID. Deus está falando com alguém aqui. Deus está requerendo a obra de você. Não tenho dúvida que é o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo colocou essa palavra e ele falou comigo: filha, você falou que ia falar com o meu povo sobre doutrina e até agora você não falou. Falei, tá bom, Senhor. Aleluia. E eu li aqui em Timóteo que fala a respeito da doutrina e eu vou explicar uma coisa para vocês. Mas o Senhor está falando sobre a obra. Aqui Paulo exortava a Timóteo. Timóteo, aprende do Senhor Jesus. O que tu tens aprendido, o que tu tens recebido e ouvido. Ensina, instrui, corrige. É o que está dizendo aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, fosses inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Sabendo de quem tem... Meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, vocês aqui no canal, vocês não têm aprendido da irmã Carmelita. Não, não, não. Vocês têm aprendido, é do Espírito de Deus, pela palavra. Os ensinamentos que eu tenho passado aqui são ensinamentos na luz da palavra. Porque tudo que eu passo aqui, eu mostro para vocês dentro da palavra. Eu não estou fora da palavra, nunca estive. Então, o que você tem aprendido, irmã, aqui no canal, passa para frente, meu amor. Passa para frente. É para isso que ele te trouxe para cá. Para você aprender, para você saber como fazer, para você ensinar outras pessoas. Paulo aqui, ele ensinava Timóteo. Depois que ele terminou de ensinar Timóteo, então ele fala, Timóteo, seja perseverante, Timóteo. Tudo que você aprendeu, tudo que você foi instruído, que você aprendeu através do Espírito de Deus na minha vida, Timóteo, agora você vai ensinar, agora você vai fazer a obra, agora você vai praticar aquilo que você aprendeu. Compreende, meus amados e queridos irmãos? Vocês têm que ensinar outras pessoas, porque você tem aprendido do Senhor.
tudo que você aprende do Senhor, você tem que ensinar outras pessoas. É por isso, meus irmãos, que eu não sou nada, mas eu não posso guardar o que o Senhor passa para mim, só para mim. Eu não posso fazer isso. Porque a obra do Espírito Santo, ela é voluntária. Então, a obra do Espírito Santo é como uma água que vai jorrando dentro de você. Você recebe do Espírito, ela cai dentro do seu coração, da sua alma. Então, você tem que ir movendo aquilo para frente como uma água que vai se renovando, que vai se renovando. Assim é a palavra. A palavra, ela tem que ter espaço. Hoje você escuta uma palavra, amanhã você vai ouvir outra palavra. E é o mesmo Espírito trabalhando. Compreende, meus irmãos? Então o Senhor fala aqui muito claro dentro da minha alma para falar para vocês. Ensine outras pessoas. Ensine o que vocês têm aprendido. Aqui Paulo dizia, né, a respeito da doutrina. No final eu vou falar a respeito desta palavra doutrina, a qual Paulo escreveu aqui. Então, meus irmãos, o 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Que já fala aqui no capítulo 4, porque ele continua instruindo. Você pode até ler, eu li o 3 a partir do 10 e o 4, eu acabei de ler essa parte aqui que fala também maravilhosamente aqui no versículo 4. Eu não vou ler tudo, irmãos, para não se estender muito o vídeo. Mas você já entendeu, porque aqui o Senhor está falando de ensinamento, de obra, que você deve passar para frente, o que você tem aprendido. Ensina, se você não sabe como, ainda não tem aquela, como fazer, você pode mandar os vídeos que você já ouviu, palavras de ensinamento, manda para outra pessoa, mostra para outra pessoa, permita que a pessoa assista no seu celular, entende, irmãos? Para que a pessoa se intere disso, porque às vezes a pessoa fica pensando, é você que está falando isso, imagina, isso não acontece, isso não existe, é você que está inventando isso. Não, aí você faz o quê? Você mostra dentro da palavra, porque cada palavra que eu prego aqui, eu mostro dentro da palavra. Então a pessoa vai ver, não é a invenção dela, a pregadora pregou dentro da palavra. Compreende, irmãos? Então, meu querido irmão, faça a obra do Senhor. E o Senhor vai desenvolver a tua vida, vai tirar os impedimentos, os embaraços da tua vida material, sentimental, conjugal, família, em todas as áreas da sua vida. Enquanto você está trabalhando para o Senhor está trabalhando para você. Creia. Amém? Então, meus irmãos, eu quero falar sobre a palavra doutrina. Quando Paulo disse aqui, no 10 aqui, do capítulo 3, 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições, tais quais têm acontecido comigo na Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. E eu quero falar a palavra doutrina, sobre doutrina. Meus irmãos, muitas pessoas estão enganadas a respeito dessa palavra doutrina. Quando se fala doutrina, muitas pessoas pensam que é doutrina de roupa, doutrina externa. Não é, não. Não é. Essa doutrina aqui a qual Paulo falou é uma outra doutrina. E eu vou te explicar, para chegar aqui, eu vou te explicar algo. Existe, eu até anotei aqui, irmãos, para mim não me perder no meio do caminho, eu anotei aqui. Existem 7 tipos de doutrina. Você sabia disso? Existem 7 tipos de doutrina e eu vou falar para você quais são. Existe a doutrina da igreja, a doutrina da igreja, a doutrina que o pastor coloca. Aquela doutrina que o pastor coloca. Não tem um regulamento lá, não tem uma doutrina lá? Então, cada igreja hoje tem uma doutrina. Doutrina do homem. Existe a doutrina, aleluia,
de Deus. Irmãos, eu vou falar sobre as doutrinas, mas eu não vou conseguir especificar cada tipo de doutrina. Eu só quero falar a última, que é a mais importante. Existe a doutrina da igreja, existe a doutrina de Deus, existe a doutrina do homem, existe a doutrina da palavra, existe a doutrina da salvação e existe, por sétimo, a doutrina do Espírito Santo de Deus. E é essa doutrina que eu quero explicar para você. Mas de antemão eu quero falar assim para você. Gente, em nome do Senhor Jesus, tira essa ideia errônea da sua cabeça que doutrina tem a ver com roupa. A doutrina da palavra não tem a ver com roupa. A doutrina de Deus não tem a ver com roupa. A doutrina de Cristo não tem a ver com roupa. E a doutrina, aleluia, do Espírito Santo também não tem nada a ver com roupa. Não tem nada a ver com roupa. Essa doutrina de roupa, de uso, que as pessoas falam assim, usos e costumes, essa doutrina é uma doutrina que foi imposto pela igreja. Por quê? A doutrina da igreja impôs essa doutrina, essa regra, vamos dizer assim, esse protocolo, para orientar as pessoas que elas não devem andar de qualquer jeito, compreende? Então, que a pessoa não deve entrar na igreja com qualquer tipo de roupa, seminua. Então, a igreja criou essa doutrina. E ela é contra a palavra? Não, ela não é contra a palavra. Essa doutrina que o homem criou, essa regra estabelecida pela igreja, ela está dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque a palavra do Senhor fala, sede santos como eu sou santo. Deus criou vestes para Adão, para não ver a sua nudez. Então, o homem e a mulher de Deus, ela tem que andar comportadamente, vestida comportadamente. Mas isso é uma coisa nossa. Isso entende? É uma coisa nossa isso. Porque a pessoa que tem verdadeiramente o Espírito de Deus, que é iluminada por Deus, ela não vai colocar uma roupa que vai trazer escândalo para si mesmo, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, que essas 7 doutrinas que a Bíblia nos revela e que eu não consigo passar tudo aqui, eu vou passar a mais importante de todas, irmãos, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus. Você sabe o que é a doutrina? Você sabe o que é a doutrina do Espírito Santo de Deus? A doutrina do Espírito Santo de Deus é, aleluia, a primeira coisa da doutrina do Espírito Santo é arrependimento. Arrependimento. Essa é uma doutrina do Espírito Santo. Aleluia. Batismo é uma doutrina do Espírito Santo. Aleluia. Os dons é uma doutrina do Espírito Santo. Aleluia. E é o que Paulo disse aqui. Ele disse aqui para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições, aflições. Louvado seja Deus. Então, a doutrina do Espírito Santo, irmãos, a doutrina do Espírito Santo é convencer o homem, é trazer para esta alma arrependimento. 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 E depois do arrependimento, o batismo de arrependimento dos pecados. A pessoa que, quando ela se entrega para Cristo, então o Espírito Santo já lhe convenceu de que ela é uma pecadora, um pecador que precisa de salvação. Então a pessoa
em seguida ela deve fazer o quê? Se batizar. Porque o batismo nas águas, ele é uma disciplina que tem que ser colocada em prática, é você confirmando que realmente você está arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Então, essa é a doutrina do Espírito. E depois, primeiro arrependimento, depois o batismo, depois os dons de língua, os dons espirituais. Essa é a doutrina do Espírito Santo de Deus. E por que eu estou te explicando tudo isso? Porque muitas pessoas acham que doutrina tem a ver com roupa, tem a ver com... Não, gente, não é isso. Não é isso. Porque o Espírito de Deus, a doutrina do Espírito Santo é converter internamente, é limpar a pessoa internamente da sujeira, do pecado, dos vícios, de tantas coisas erradas. Então, essa é a doutrina do Espírito Santo. O externo, o por fora, o rótulo não significa que ela já foi limpa, que ela já foi purificada, que ela já foi transformada, que ele já está salvo. Isso não é uma característica de uma pessoa salva. Roupa. Entenda, roupa não é uma característica de que é salvo, de que a pessoa é salva. Não. Porque se a pessoa, que nem aqueles muçulmanos, os muçulmanos, irmãos, eles se vestem com aqueles turbantes, não é? Já viu os muçulmanos assim? Eu já vi em fotos, né? E tem uma religião aí que é o islamismo, que eu acho que eles também se vestem com aqueles turbantes assim, que cobre tudo aqui, fica só o rosto de fora. Eles usam uma roupa assim, bem grande assim, e bem aqui assim, cobre tudo. A roupa vai até lá embaixo. Não faz muito tempo atrás que eu vi uma mulher aqui na minha cidade vestida assim. Uma mulher alta, forte, bonita, mas ela estava toda com aquela roupa, e era tudo vermelho aqui, aquele turbante vermelho, cobria tudo assim, ela só o rosto dela de fora. Eu estou falando isso para você entender que vestimenta, roupa exterior, não significa nada para Deus. Se você não tiver uma conversão interna dentro do seu coração. Meu Deus. Aí eu pensei que tinha apagado aqui. Compreende, irmãos? Então, eu vi a mulher toda vestida assim, né? É a religião dela, é a religião dela. Os muçulmanos se vestem assim, né? Muitas pessoas se vestem assim. Aí eu te pergunto, eles estão salvos? Eles só serão salvos se o Espírito de Deus, se a doutrina do Espírito Santo entrar dentro do coração deles. Só assim eles serão salvos. Do contrário, pode fechar até o rosto. Pode cobrir até o rosto. Não vai adiantar nada. Porque a obra de Deus, ela é, no ser humano, ela vem de dentro para fora. E não o contrário, que muitas pessoas pensam. Que só porque a mulher aceitou Jesus ontem, a mulher coloca uma roupa comprida, coloca uns negócios tampando todo o corpo, e está salvo. Não, não é bem assim não. Não é bem assim. A conversão do homem e da mulher tem que começar de dentro para fora. De dentro para fora, não de fora para dentro. E tem muitas pessoas, irmãos, e eu vou ser bem clara aqui, tem muitas pessoas até da minha igreja que estão enganadas. Estão redondamente enganadas. Mas estão redondamente enganadas. Achando que porque usa uma roupa comprida, está salva. Achando que porque usa uma roupa lá embaixo, ou lá em cima, ou sei lá como, está salvo. Não, peraí. É convertido? É convertida de dentro para fora. A doutrina do Espírito Santo, que diz aqui, Paulo dizia, ó, tu tens, porém, seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. Então, se uma pessoa, meus irmãos, que tem
as características de um salvo, ele é uma pessoa que tem essas doutrinas a qual Paulo escreveu aqui, a qual ele ensinava à igreja, aonde Timóteo estava residindo. Então, tens, porém, seguido a minha doutrina. Você prestou atenção o que quer dizer doutrina para Deus? Doutrina significa você ter fé, paciência, longanimidade, caridade, intenção, aleluia, sofrer perseguição, humilhação e tudo quanto mais tem aqui, porque a palavra nos fala sobre os dons espirituais, fala também sobre aqueles que vivem na carne, né? Então, meus irmãos, tem muitas pessoas enganadas com essa palavra doutrina. Tem muitas pessoas enganadas. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que tem a doutrina do Espírito Santo, ele seguiu esse espaço aqui, que primeiro é o arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. Depois, o batismo nas águas. Depois, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. E assim vai a obra do Espírito Santo. Essa é a doutrina do Espírito Santo de Deus, a qual Deus falava aqui com Timóteo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você, em resumo. Aleluia. A obra na tua vida, Deus começou a obra na tua vida de dentro para fora. De dentro para fora. Conforme o Espírito de Deus vai trabalhando dentro de nós, nós vamos ser convencidas de que aquilo não pode, de que aquilo não deve, tudo me convém, ou seja, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o Espírito, ele começa a trabalhar. E essa obra, quem faz é o pastor? Não. Essa obra, quem faz é a irmã Carmelita? Não. Esta obra, quem faz é o Espírito de Deus. Aleluia. Infelizmente, irmãos, eu já não digo nem de outra igreja, eu já digo da minha própria igreja, ou seja, da igreja que eu frequento, né? Porque eu sou a igreja de Jesus. Eu sou a igreja de Jesus. Eu quero ser uma igreja lavada, remida no sangue de Jesus, para subir com ele, né? Agora, a igreja que eu frequento tem umas coisas assim, irmãos, que eu particularmente eu não concordo. Eu não concordo com aquilo. Eu não tá dentro, porque, sabe, você vê as pessoas andam com roupas assim que parece que é uma pessoa salva, só que quando você se aproxima daquela pessoa, a pessoa é uma pessoa extremamente egoísta, a pessoa é uma pessoa extremamente avarenta, a pessoa é uma pessoa extremamente rude, severa, que não tem nenhuma dessas qualidades que Paulo falou aqui. Entendeu? Pessoas grossas, pessoas estúpidas, sabe, que não tem amor. O que a Bíblia fala aqui, ó? Caridade, paciência. A pessoa que tem o Espírito Santo, irmãos, ele é longâmino. Ele perdoa, ele tem paciência. Ele tem fé. Ela tem fé. Ela perdoa. Ela ora pela pessoa. Ela entrega para Deus, ela não fica batendo boca, sabe? A pessoa que tem o Espírito Santo, irmãs, ela é calma, ela tem uma calmaria do Senhor, não uma calmaria própria. Ela tem um algo de Deus dentro dela. Que a pessoa pode estar falando o que for, xingando, maltratando, hein? Ela às vezes ela se entristece tudo, mas só que ela não abre a boca para maldizer também, para fazer isso, aquilo outro. Não. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. E o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando conosco aqui. Eu estou aprendendo aqui com vocês. Amém, meus irmãos? Aleluia. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Paulo falou assim porque
porque era a doutrina que ele estava ensinando para aquela igreja no momento onde Timóteo estava. Então, você tem seguido, você tem visto quantas perseguições eu passei, Timóteo, quantas perseguições eu sofri e eu mantinha fé, mantinha confiança no meu Deus. Então, essa palavra é linda, irmãos, pode ler tudo, lê o 3 e o 4, você vai ver as exortações que Paulo fala aqui para Timóteo. É maravilhosa essa palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, existem esses 7 tipos de doutrina, mas o tempo não nos permite falar, mas nós falamos aqui da mais importante, que é a doutrina do Espírito Santo de Deus. Porque existem as outras doutrinas, né? Louvado seja Deus. E o Senhor, irmãos, Ele não quer que nós fazemos confusão e ficamos embaraçados com esses monte de doutrinas que tem por aí, inventadas pelo homem. É tanta coisa assim, sabe? Muitas vezes até usando a própria palavra para... Então, irmãos, tem muita coisa errada no mundo, então nós precisamos prestar atenção. Porque é como já falei em vídeos anteriores, como que uma árvore boa, como que ela vai produzir um bom fruto? As pessoas, meus irmãos, às vezes muitas pessoas têm prazer de vir falar comigo, porque elas veem em mim, não porque eu sou melhor, mas elas veem em mim os meus frutos, os frutos espirituais. Então às vezes, eu estou na igreja e a honra e a glória é do meu Pai. E as pessoas, ao invés de receber oração lá com o pregador, a pregadora, as pessoas vêm até mim. E eu me considero apenas um membro, que eu estou sentado ali aprendendo, eu gosto de aprender. Então, as pessoas vêm até mim, eu gostaria que a irmã orasse por mim. Eu gostaria que a senhora orasse por mim. Entende? Então, meus irmãos, porque elas vê o meu testemunho, né? Elas observam o meu testemunho. A Bíblia diz, irmãos, que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. O diabo me conhece. Ele me conhece. O inimigo me conhece. Deus me conhece muito mais, né? Mas o inimigo também me conhece. E as pessoas que me cercam também podem me conhecer pela árvore que eu sou. Então, essa palavra é uma reflexão, é para você meditar, é para você pensar, amém? E receber para o teu coração, porque assim essa é a vontade do Senhor para conosco no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas. E eu repito, meus irmãos, não se engane, doutrina do Espírito de Deus não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com usos e costumes, com isso ou aquilo. Tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada. Principalmente, eu falo dentro da minha igreja, porque isso eu vejo todo dia, né? Pessoas que acham que tem o Espírito de Deus e não tem. Pessoas que acham que tem o Espírito de Deus, mas não tem. Não tem porque é apenas o exterior. Não tem porque não tem essas obras aqui que eu acabei de citar. São pessoas extremamente nervosas, são pessoas extremamente basta a irmã olhar feio para ela, ela já leva para a justiça, já prejudica, já condena, já faz um monte de... Então, essas pessoas não têm, porque as características de quem tem o Espírito Santo é o que Paulo diz: longanimidade, fé, paciência, caridade, amor, sabe? É união, é mansidão. Está lá em Coríntios também, que fala sobre os frutos do Espírito. Coríntios 12, se não me falha a memória. Leia a palavra do Senhor. Então, se você é uma pessoa que está fora, que não tem essas qualidades que eu citei aqui, que eu falei pela palavra aqui, então, infelizmente, você ainda não tem o Espírito Santo. Porque as características óbvias
de quem tem o Espírito Santo tem essas qualidades. É uma pessoa paciente, é uma pessoa que dá oportunidade para o outro. São pessoas que dão oportunidade para o outro se humilhar, dá oportunidade para o outro se redimir, perdoa. Essas são as evidências de quem tem o Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe você. Deus continue te iluminando em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus Cristo.